E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Ibe e hoje a gente tá aqui para reagir ao vídeo O Horror dos Fantasmas Vivos no Japão e Ninguém Fala Disso, do canal Lip Fonte. Cara, isso aqui parece um tema bem pesado, né? Um tema bem complicado aqui, né? E eu fiquei interessado para ver que história é essa, né? Então vamos estar reagindo aqui, vamos ver o que o nosso mano Lip tem para falar pra gente. Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição pra vocês irem lá, dar uma moral pro criador de conteúdo original, se inscrever no canal, deixar o like. E minhas redes sociais também vão estar aí, meu Instagram, o meu TikTok, onde eu faço conteúdo original e editado. Deixa eu diminuir a minha webcam, né, que eu já tava esquecendo. E, mano, lembre-se também de entrar no servidor do Discord, que tá aí na descrição igualmente, pra gente bater um papo. E é isso, mano. Sem mais enrolação, vamos ver que história é essa, mano. Que, pô, só por essas imagens aqui, mano, já vejo que o negócio é pesado. Isso que vocês estão vendo agora não é um lixão nas Filipinas. Isso aqui era pra ser um quarto de uma pessoa. Sim, uma pessoa dorme aqui. Agora, tu imagina chegar numa casa nessa situação aqui lá no Japão, tu entra dentro do quarto, tu encontra um cara de 56 anos morto esquelético. Isso aqui tá acontecendo Caraca. lá no Japão numa escala que beira o absurdo. Mais de 1 milhão de pessoas no Japão simplesmente desapareceram. Elas não morreram, tá? Elas só sumiram mesmo. Elas estão presas dentro de casa. Caraca, 1 milhão, véi? 1 milhão? Meu Deus do céu, velho. Tipo, 1 milhão de pessoas, isso aqui não é um negócio nichado, isso aqui não é um negócio pequeno, é realmente grande, é gravíssimo isso aqui. Que muitas das vezes está numa situação pior do que isso aqui. E elas estão lá, trancadas no quarto, há mais de 5 anos, algumas há mais de 10, 15, 20 anos. Tem caso de gente que não sai de casa há mais de 30 anos. O nome desse fenômeno é hikikomori, que no japonês Ah, quer não, dizer sim. basicamente. Esse bagulho aí do Hikikomori já até que ficou bem conhecido, né? Várias pessoas já abordaram esse tema, já fizeram um vídeo sobre esse tema. Mas, cara, tipo assim, o Hikikomori, aquela pessoa que é isolada, que não sai de casa, não tem interação social e tal, por diversos motivos. Mas, mano, isso aqui já acho que é outro nível, tá, mano? Porque, tipo assim, isso aqui é tipo o estágio final do Hikikomori, mano. Tipo, é realmente você morrer em casa soterrado de lixo, mano. Pô, isso é bizarro. Alguém que se trancou, alguém que se recolheu. É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou falar pra vocês, Mano. cara, é muito mais sinistro do que tu imagina. Mas antes eu Mano. quero agradecer rapidamente aos membros que me pagaram um cafezinho pra eu fazer esse vídeo. É isso Tamo aí, junto, salve pros Tatiane membros. Fonseca. Tamo junto, Garza. Rapaziada, divulga esse canal aqui pra ele monetizar e eu poder ativar os membros, tá ligado? Que aí eu posso fazer reacts exclusivos só pros membros, tá ligado? Então, mano, e vai me ajudar demais, mano. Então, se inscreve aí, compartilha o vídeo, deixa o like. É nóis. Aqui Purulência, que nome estranho. Tamo junto, Jeruso. E um agradecimento especial ao Vou Gapu. Tamo junto, acelerar Gapu. aqui, O Gapu tá? assinou essa categoria aqui pra eu fazer mais vídeos polêmicos, então o próximo vídeo que eu fizer vai ser dedicado ao Gapu. Mas vamos lá, pra tu entender como que a Tá. pessoa chega nesse ponto, a gente precisa entender como que é o Japão como uma sociedade. O Japão é uma sociedade que cobra perfeição em tudo. Desde criança, o teu comportamento tem que ser impecável, as tuas notas têm que ser as melhores, tu tem que passar no vestibular certo, tu tem que estar na empresa certa, tem que seguir o caminho certo. E se por algum acaso tu reprova, ou tu sofre bullying, ou tu não se encaixa em algum grupo, no Japão isso é uma vergonha, não só pra ti, mas pra tua família inteira. Então por causa É, disso, muita o pressão que muita social. gente faz lá é sumir, literalmente. E o perfil mais comum desse tipo de gente é o seguinte: homem, jovem, mais ou menos ali entre os 15 a 25 anos quando começa. E aí o cara vai sofrendo bullying na escola, ou então ele só não passa em algum vestibular que ele tava focando muito. Ou às vezes o cara simplesmente é demitido e aí ele simplesmente para a vida dele. Ele para de ir pra escola, para de sair, para de falar com todos os amigos. E aí o cara vai recuando, recuando, até que um dia ele consegue passar pela primeira vez na vida dele 24 horas dentro do próprio quarto. Ele mal sai pra comer direito e a mãe dele só vai deixando ali a comida na porta do quarto enquanto ele sai só quando ninguém tá olhando. Ele dorme de dia, fica acordado de noite, é computador, videogame, todo dia fazendo isso por anos. A duração É. média que uma pessoa que tá nesse fenômeno leva pra cogitar a ideia de ir pra um médico pra pedir algum tipo de ajuda é 5 anos. Cara, imagina tu Nossa. ficar 5 anos dentro do teu próprio quarto sem considerar nem conversar com alguém sobre isso. E quando eu falo É foda, rapaziada, é foda. É que demora muito tempo, mano. Tipo, às vezes não demora tanto tempo pra pessoa entender que tá ruim, né? Que, tipo, que isso não é, que isso não é certo, tá ligado? Que a vida tá paia. Mas demora, tipo, pra ganhar coragem muitas vezes também, né, mano? Porque, querendo ou não, quando a pessoa tá nessa situação, eu acho que ela se vê como alguém, tipo.
desprezível, né, tipo, ver que isso é humilhante, mano. Tipo assim, cara, pessoas da sua idade estão trabalhando, estão estudando, estão tendo uma vida, um futuro, né, e você tá aqui, tá ligado? Tipo, eu acho que as pessoas pensam muito sobre isso, né, ainda mais numa sociedade tão, rígida como a sociedade japonesa. Tá ligado? E é foda, mano, tipo, o ser humano, querendo ou não, mano, por mais que você não goste muito de socializar, o ser humano é obrigado a socializar, tá ligado? A gente foi feito pra socializar em comunidade, em sociedade, tá ligado? Tipo, cara, até eu mesmo, mano, quando, tipo assim, eu não sou um cara de falar com muita gente, sabe? Sou um cara, tipo, bem introvertido mesmo, tipo, não sou assim uma pessoa tão sociável, tá ligado? Mas, mano, até eu quando fico, tipo, muito tempo sem interagir com ninguém, mano, meu cérebro já começa, tipo, a dar um alerta, a dar um sinal, tá ligado? Tipo, mano, você precisa falar com alguém, você precisa interagir, senão você vai ficar maluco, tá ligado? Você tá passando muito tempo só sozinho, só você, tá ligado? Falo que o cara não sai do quarto, é literalmente, ele não sai do quarto, ele não é que ele fica andando ali pela casa, não, ele realmente só É, fica dentro do quarto dele. Tem hikikomori que não toma banho por semanas. O cara usa garrafa PET pra fazer xixi, porque ele não quer ter o perigo de sair do próprio quarto e cruzar com alguém da própria família. E muitas das vezes, eu acho que a esmagadora maioria dos olha hikikomori, isso, o mano. quarto do cara vira isso aqui, vira um lixão. É comida apodrecendo, um monte de garrafa empilhada. E eu sei que tu deve estar se perguntando, porra, mas e os pais dessa galera, né? Por que que eles não É. fazem alguma coisa? Mas, cara, os pais simplesmente vão só aceitando, tá ligado? Lá no Japão tem essa cultura de não querer incomodar a outra pessoa, mesmo que seja pra resolver algum problema dentro de casa. Então, os pais, na maioria das vezes, eles nem pedem ajuda, tá ligado? Eles nem falam com Sim. ninguém e só ficam sustentando o próprio filho ali dentro do quarto e fingindo que tá tudo bem. E tudo isso que eu falei pra vocês aqui é só o comecinho, tá? A partir de agora, eu vou te falar de alguns casos um pouco mais pesados envolvendo os hikikomori. Os hikikomori que começaram com 20, 25 anos, agora estão com 50, 60 anos. E os pais que sustentavam eles? Estão com 80 anos, estão com 85. Nossa. Isso virou um problema gigantesco no Japão, cara. Tanto que eles deram um nome pra isso. Eles chamam isso aqui de o problema 80-50, que são pais de 80 anos que estão cuidando de filhos de 50 anos que nunca saíram de casa. E o problema Mano, isso aqui é complicado, mano. É muito complicado, mano. Porque isso aqui, mano, tipo, pode chegar a um nível, escalar a um nível que seja irreversível, tá ligado? Que, tipo, mano, tá ligado? Precisa se renovar as gerações, precisa ter gente trabalhando, precisa ter jovens trabalhando pra sociedade funcionar, tá ligado? Pra pagar os impostos, pra pagar a reforma dos idosos, né? Pra que eles possam se reformar, ter a pensão, né? Ali do final de vida, mano. Porque, mano, imagina um cara de 80 anos trabalhando, né? Uma mulher, uma mãe, um pai de 80 anos tendo que trabalhar pra sustentar um filho de 50, tá ligado? Sendo que devia ser exatamente o contrário. Sabe? É foda, mano. É foda. tá justamente aqui, porque naturalmente o que é que acontece quando o teu pai de 80 anos que cuida de ti, que faz todas as coisas pra te manter vivo, o que é que acontece quando esse cara morre? Acontece em casos bizarros, que nesses aqui que eu vou falar agora. Em 2019, a polícia encontrou o corpo de uma mulher de 83 anos dentro da própria casa dela em Shiba. O corpo da mulher tava lá há mais de um ano. E o filho dela de 46 anos, que era um hikikomori, tava morando na mesma casa com um corpo ali sem nem se importar. Eles Mano. descobriram isso porque a cidade estava tentando entrar em contato com essa mulher fazia tempo, só que ninguém respondia. E aí, quando eles finalmente resolveram entrar na casa, porque a casa estava visivelmente abandonada por fora, eles achavam que não tinha ninguém, eles encontraram o corpo e o filho, e ele acabou sendo preso por abandono de cadáver. Teve outro caso bizarro também que Caraca. rolou em Tóquio, que foi de um senhor de 61 anos, que era o hikikomori, que ele ficou um mês inteiro morando com o cadáver do próprio pai em decomposição. Quando a polícia perguntou pro cara por que ele não ligou pra ninguém, a resposta que ele deu foi que ele tinha medo de ficar sozinho. O cara preferiu viver com um corpo em decomposição do que simplesmente sair de casa pra pedir ajuda. Meu Deus do céu, cara. Teve Mano, é foda, mano. É tipo, os caras já tá num nível de transtorno mental tão pesado, mano, que. Sei lá, mano. Tipo, é muito medo, rapaziada. É muito. Tipo assim, mano. Sabe? Tipo assim, um medo de julgamento, medo de como as pessoas vão olhar, sabe? Tipo, e esse cara, por não interagir com ninguém, ele não vai conseguir conversar com ninguém também direito, sabe? Tipo assim, por mais que seja um cadáver, né? Que é um bagulho, mano, terrível.
foi a única pessoa que ele teve, mano, sei lá, nos últimos 20 anos, talvez, tá ligado? A única pessoa que ele viu, conversou, talvez, minimamente, nos últimos 20 anos. Então, tipo assim, é um apego emocional, um apego afetivo, mano, fora do normal, mano. É muito bizarro mesmo, cara. Sabe, tipo, que, mano, o que a falta de ajuda, o que a falta de, tipo, cuidar da cabeça, mano, o cara ir num psiquiatra, num psicólogo e tal, mano, se cuidar ali, mano. Que tanta coisa que podia ter sido evitado, né, às Um vezes. outro caso de um outro hikikomori de 49 anos em Yokohama, que a mãe dele morreu dentro de casa e ele só continuou lá, vivendo semanas e semanas com o corpo da mãe dele dentro de casa. E quando encontraram ele, tudo que ele falou foi: eu não consegui fazer nada. Então, assim, são pessoas, cara, que elas só estão respirando, tá ligado? Só tá vivo. É. Tem um estudo forense de uma universidade japonesa que analisou os dados que ela recolheu só na região de Osaka, que é uma região que tem ali mais ou menos 2% da população japonesa, e eles descobriram que só nessa região estava acontecendo entre 20 e 30 casos de pessoas que morriam dentro de casa e ninguém reportava nada pra ninguém. A maioria envolvendo hikikomori. Ou seja, se tu É. multiplica isso aqui pro país inteiro, são centenas de casos de pessoas que morrem dentro de casa e é ignorada pelo próprio filho que mora ali. E tem uma coisa que deixa tudo Mano, pior, que são os vizinhos que não se metem. Como eu falei, cara, a cultura do Japão é não incomodar o sim. outro. Então, em muitos casos, Mas nesse caso tem que se meter, mano. Nesse caso tem que se meter, mano. Não tem como, mano. Tipo assim, mano, tipo, não falo. Em alguns casos realmente tem que intervir, mano, a força mesmo. Tipo, abrir a porta da casa do cara, mano, denunciar pra polícia, ligar, mano, pro hospital, não sei o que, mano. Porque é foda, mano. Mas, tipo assim, eu acho que só começando, tipo, uma conversa básica, tipo, mano, tá tudo bem com você e tal. Faz tempo que, sabe, eu não vejo você, a sua casa parece tá suja do lado de fora, tá com cheiro estranho. Mano, eu queria saber se tá tudo bem realmente, mas é foda, a sociedade não foi feita pra esse caminho, né? Foi feita justamente que ele tá falando, pra individualismo, né? Cada um tá lidando com a sua vida e não se intromete na vida do outro. Então é foda, mano, é foda. mesmo que o vizinho sentia um cheiro estranho vindo de algum apartamento, mesmo que ele É o que eu notava tô que falando. não tinha movimento naquela casa fazia meses, que ninguém entrava e ninguém saía, ele não ia lá bater na porta pra saber se tinha alguma coisa acontecendo. Às vezes ele nem ligava pra polícia, porque no Japão, se tu se intrometer na vida de alguém, isso aqui é visto como falta de educação. Inclusive, em outro vídeo passado que eu fiz sobre o Japão, teve alguns japoneses que realmente comentaram no meu vídeo. E os caras simplesmente ficaram putos comigo porque eu não concordava com a cultura deles. Sendo que, tipo, não é que eu Caraca. não concordo com a cultura de vocês, eu só não concordo com o fato de deixar uma pessoa apodrecendo dentro de um É, né? apartamento e Tipo, tu, mesmo básico. sabendo que pode impedir, ou que pode simplesmente ligar pra polícia, tá ligado? É um negócio simples. A pessoa opta por não incomodar. E aí fica ali o cara que nunca cozinhou na vida, nunca saiu de casa, nunca pagou uma conta, o cara perdeu a única pessoa que sustentava ele, agora ele tá sozinho no mundo. E aí o cara tá sem dinheiro, tá sem comida, não sabe mais o que fazer. E em muitos casos o próprio hikikomori não tem coragem de pegar o celular pra falar com alguém. Tem vizinho de hikikomori que já deu uma entrevista e falou o que ele via. A casa sempre tinha janela fechada, o mato tava crescendo sem parar no jardim, começava a acumular um monte de sacola de lixo do lado de fora e o cara só saía à meia-noite pra comprar comida em alguma loja 24 horas. E como eu já falei no outro vídeo, o governo sabe disso. Só num relatório que saiu em 2010 foi revelado que tinha mais de 700 mil hikikomoris e mais de 1 milhão Mano, em 2010. Em 2010, rapaziada. Imagina hoje em dia. de pessoas prestes a se tornar um. Hoje a estimativa mais aceita é que tem mais de 1 milhão de hikikomores. E sabe quantos por cento dessas pessoas aceita algum tipo de ajuda quando o governo finalmente oferece? 28%. Exatamente, mais de 70% dos hikikomori não aceita qualquer tipo de ajuda. Só que o Japão, sendo o Japão, criou umas soluções que são bem japonesas. Uma delas é o serviço de irmãs de aluguel. Eu sei, o nome é meio É. esquisitinho. A proposta também é esquisitinha, mas por incrível que pareça, vocês vão até gostar. E é basicamente o seguinte: se a família de algum hikikomori quiser, ela pode pagar uma irmã de aluguel, que é uma mulher mais nova, pra ir pra casa do cara. E não é nesse sentido que vocês estão pensando, não, tá? Ela não vai fazer nada de errado. É que é foda também, né, mano? O nome e tal, tudo é meio sugestivo. E o trabalho dela é simples, ela só precisa ir toda semana lá na casa do cara, sentar na porta do quarto dele e começar a conversar com ele. E mesmo que o cara não responda, ela vai lá e volta na próxima semana. E assim ela vai voltando e Cara, é basicamente uma. Não é uma cuidadora, né? Mas é tipo, mano, quase uma psicóloga, tá ligado? É quase uma psicóloga pro cara, mano. É tipo, é ter alguém ali que possa ouvir
o cara e provavelmente essa pessoa deve ter alguma formação, né, tipo, de como lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de transtornos e tal, e tentar, tipo assim, abrir o cara pra ele se soltar mais, conversar e ela também poder ajudar ele, dando dicas e tal, de como sair dessa situação. Mano, eu acho isso válido, eu acho isso ok, eu acho isso muito bom até. Voltando e ela manda cartinha por debaixo da porta, leva comida pro cara. Ela vai tentando aos poucos criar algum vínculo com o cara. Em alguns casos, pode levar até 6 meses pro cara abrir a porta pela primeira vez. Nos piores casos, pode levar até mais de um ano. E a ideia por trás disso aqui é que uma figura feminina jovem, tipo uma irmã mais nova mesmo, causa menos ameaça pro cara do que se tu levar algum assistente social ou algum Sim, psicólogo. sim, Parece sim, bizarro, eu sim. sei, parece mais uma loucura vindo do Japão, só que, cara, em Não, muitos eu casos acho isso aqui realmente totalmente, mano, funciona. Uma dessas funcional hoje. meninas que faz parte desse programa contou numa entrevista que ela demorou 8 meses pra conseguir fazer um cara falar pela primeira vez. Tipo, 8 meses, cara. A Caraca, menina mano, 8 passou meses. 8 meses indo direto na casa dele, sem o cara dizer uma palavra. Até que finalmente um dia o cara respondeu e a partir dali ela foi conseguindo tirar ele do quarto bem aos É. pouquinhos. Outra maneira que eu Cara, o foda disso é que os cara pode confundir as coisas, tá ligado? Acabar confundindo as coisas, mano. Tipo uma relação. É parasocial o nome? Não sei, mano. Mas é tipo. Ele achar que ele tá tendo um tipo de relação com essa menina, né? Com essa mulher, com essa pessoa. E não, mano, sabe? Tipo, ela só tá ali pra tentar cuidar dele, pra tentar ajudar ele, sabe? Então, tipo, essas pessoas aí, como elas não têm contato com muita gente, né? Quando eles veem que alguém tá dando atenção pra eles ali, né? Tá tentando realmente ouvir, entender eles, talvez eles possam confundir as coisas, né, mano? Não sei, tá ligado? Ainda mais por ser um cara, né? Por ser um homem e tal. Não sei, mano, não sei. Espero que isso não aconteça, né? Enfim, Japão enfim. encontrou pra lidar com esse problema que eles têm foi criar guias de sobrevivência pra hikikomori. Eu tô falando Guia de de um manual mesmo, sobrevivência? tipo um livro ensinando o que o cara pode fazer quando os pais dele morrer. E lá eles ensinam como que ele pode chamar a ambulância, como que ele pode pagar uma conta de luz, como que ele pode ir no mercado. Esse tipo de coisa assim que uma pessoa que tá presa desde os 15 anos no próprio quarto não sabe fazer. Tipo, eu consigo entender o nível do desespero que o governo japonês chegou pra, porra, pros caras lançar um manual É, ensinando um adulto de 50 anos a fazer compra. Só que o que eu vou falar agora pra vocês vai deixar alguns de vocês preocupados, tá? Já documentaram casos de hikikomori na Coreia do Sul, na Itália, na Índia, Espanha, sim. Alemanha, Estados Unidos e no Brasil. Pois é, a pandemia meio que fez isso aqui explodir no mundo inteiro. Muita gente que já tinha uma certa tendência de se isolar usou o lockdown como uma desculpa e não saiu de casa desde então. Pode não parecer, mas a taxa de natalidade no Brasil tá caindo, tá se aproximando da do Japão. O isolamento social tá crescendo e a gente não tem nem nome pra isso aqui. Lá no Japão, pelo menos, eles reconhecem o problema, mas aqui, pô, no máximo ali a família do cara fala que ele é preguiçoso, que ele não quer trabalhar, e Sim, o sim. assunto morre ali mesmo. Ninguém investiga nada, ninguém ajuda e a pessoa vai só se afundando. Inclusive no Japão eles têm até um nome pro resultado final do que acontece com o hikikomori, que é o kodokushi, que é basicamente quando a pessoa morre sozinha em casa e pode demorar semanas, meses, muitos anos. Tem até empresas que são especializadas pra limpar apartamento de gente que morreu assim. Tipo, é bizarro, cara, tu pensar que existe uma indústria inteira lá no Japão simplesmente porque tem pessoa demais morrendo e ninguém tá ligando. Os caras entram no apartamento do cara ali e o corpo do cara já tá tão em decomposição que tá praticamente fundido com o chão. Lá no Japão tem mais ou menos 30 mil pessoas que morrem nessa situação aqui Olha sem essas ninguém saber. imagens, E o que me mano. pega nisso tudo é que, cara, tu pode ter 500 amigos no Instagram, tu pode receber 200 mensagens no WhatsApp todo dia e ainda assim tu pode ser a pessoa mais solitária do mundo. Tudo bem que o Sim. hikikomori é o caso mais extremo disso, mas quantas pessoas que tu conhece que realmente estão andando nessa direção? Que pararam de É, sair, que largaram a faculdade, que estão vivendo no piloto automático dentro de casa. Então presta atenção nisso aqui que eu vou falar, porque quem sabe algum dia pode ser importante pra ti. A linha entre o eu gosto de ficar em casa pro eu não consigo sair de casa é menor do que tu imagina. E muita gente rapaziada. nem percebe que ela cruzou essa linha. Ela só acordou algum dia e fazia 5 anos que ela não saía de casa. Então, cara, se tu conhece alguém que tá se isolando assim, cara, chega junto. Às vezes tudo que a pessoa precisa é só que alguém bata na porta dela. Mas é isso, eu vou ficando por É aqui, isso aí. rapaziada. E se vocês quiserem aparecer no próximo vídeo, É isso, mano. Ótimo vídeo aqui do meu mano Lipe. Ótimo vídeo, mano. Gostei, gostei, mano. Pô, é isso aí mesmo, rapaziada. Tipo, essa mensagem final aqui é muito importante, tá ligado? Se vocês conhecem alguém, mano, que tá numa situação parecida, assim, mano, que vocês veem, tipo assim, aquele amigo que, mano, vocês saíam e tal, e ele nunca mais apareceu no rolê,
ou, mano, até mesmo ele nunca mais quis ir call, mano, pra jogar algum jogo, tá ligado? Tipo, parou de responder no WhatsApp, sabe? Mano, tá se afastando cada vez mais. Mano, tenta chegar junto, sabe? E é complicado, mano. Às vezes ele vai te responder de uma forma mais agressiva e tal, mano. Mas, tipo, você nunca sabe o que que o cara tá passando, né, mano? Então tenta, tipo, ter um pouquinho mais de paciência, sabe? Tipo, tenta, mano, relevar mesmo. E, mano, mas também, rapaziada, se vocês verem que ele não quer fazer nenhum esforço, mano, que ele quer ficar só naquela nóia ali dele, só naquele cantinho dele, mano, é isso, tá ligado? Você também não tem controle sobre a vida de ninguém e também não vai ficar mal de cabeça por causa dos outros, né, mano? Então é isso, faça a sua parte, mano, mas, mano, tá ligado? Tudo controlado aí, tal. E se você, no caso, for uma dessas pessoas, né, mano, que tá se isolando em casa, se por algum motivo você caiu nesse react, né, tá me conhecendo pela primeira vez, mano, porra, cara, é foda, mano, é foda. Já tive experiências também de não querer sair de casa, mano, de ficar em casa por muitos dias. Eu nunca tive nada parecido com isso aqui, né, até porque, mano, eu vim de uma família brasileira, né? Então, tipo assim, isso aqui pra minha família é inaceitável completamente, tipo, mesmo se eu quisesse fazer isso aqui eu não poderia, tá ligado? Que mano, simplesmente ia ser expulso de casa, mas é foda, mano. É foda e eu espero que você consiga melhorar. Qualquer coisa, mano, deixa o seu relato aí nos comentários. Caraca, eu até caguei aqui o overlay do, do vídeo sem querer, mano. Mas, porra, mano, vai ficar assim zoado, depois eu arrumo. Mas é isso, mano. Aí, é isso. Fique bem, mano. Fique bem. Desabafe com as pessoas, mano. Busque ajuda. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Link do vídeo original tá na descrição. Passa lá. Minhas redes sociais também vão estar. Comenta aí que outros vídeos vocês querem me ver reagindo. Outras músicas também, né? Pode ser. E é isso. Até uma próxima. Fiquem bem.